Ele é natural de Recife, Pernambuco. Músico, artista docente, ator e pesquisador das artes. Compositor com prêmios de trilha sonora para teatro. Demétrio Rangel é o nosso convidado de hoje. Dó, bora no dominó, ré, sobe com a maré, mi, canta o bem te vi, fá, faz a onda do mar, sol, é como um farol, lá é para afinar. Se é sensível aqui, dó, pá, parará, pá, pá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, 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 ré, mi, fá, fá, sol, 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 lá, si, dó. Demétrio Rangel, que coisa boa você estar aqui. Olha, nós aqui no canal ficamos extremamente satisfeitos quando soubemos que você havia aceitado o nosso convite. Que bom. O prazer é todo meu, Max. O prazer é todo meu. Gente, estamos aqui com muita alegria, porque, na verdade, a parceria com o Max, aqui, através do canal, quando eu recebi o convite, é como se eu tivesse que revisitar um monte de página, um monte de vivências. Isso é muito, muito bom, porque traz à memória momentos vividos, momentos de sabedoria, de aprendizagem e de andanças. Então, eu vim aqui para compartilhar com vocês isso aí e é um prazer todo meu. Mas as pessoas do canal, eles querem saber como é que os nossos artistas começaram a se envolver com a arte. Então fala pra gente. Bom, como eu havia falado, né? Revisitar essas páginas e atender essa pergunta é nada mais do que consultar uma memória muito afetiva, muito de antes mesmo, porque meu encontro com a música, quando eu me vejo lá atrás, é através da minha mãe, né? Porque é através do canto da minha mãe que vai despertar a música em mim, eu acredito. Antes mesmo de estudar alguma coisa, antes mesmo de ter algum encontro com algum instrumento musical, eu acredito que o canto da minha mãe me ninando foi de grande importância. Então, quando eu completo 7 anos, eu acho que quase 7 anos, né? Ainda com 6 eu fui à igreja, e a igreja que trouxe a música para mim. Foi quando eu vi uma pessoa lá, eu nunca esqueci, essa professora chamada Carmen Nuss, tocando uma sanfona. Então, quer dizer, aquilo ali já foi tudo para mim. Aquela sanfona ali foi tudo. Ali estava a minha vida. É tanto que quando eu cheguei em casa, eu peguei uma caixa de fósforo, cortei ao meio e já fiz uma sanfona para mim. Certo? Aí minha mãe olhava assim e dizia, vai endoidar. As mães são sempre assim, né? Pois é isso. Foi assim que surgiu a música na minha vida no berço, né? Então, quer dizer, e é claro que eu não fiquei somente naquela sanfona feita de caixa de fósforo, tá certo? Porque eu quero dizer para vocês uma coisa que eu refleti na minha vida toda. Quando a criança bater perto de você, bater em alguma coisa, não recrime, ela está pedindo exatamente um instrumento musical. Eu estava dando sinais, eu quero um instrumento musical. Eu não sabia nem como falar isso, né? Mas eu estava ali. Então, com 8 anos eu começo a compor. Eu acredito que com 7 ainda, com 7 ainda, eu começo a compor hinos, claro. Eu estava com um contato totalmente com a igreja. E eu vou fazer um percurso imenso. E isso sem estudar. Com 11 anos eu comecei a estudar sanfona.
Sanfona. Que igreja você frequentava? Ah, uma igreja pentecostal. Igreja evangélica pentecostal, né? Que Onde foi... a música é muito forte. Eu fui uma criança, eu confesso a vocês, que eu fui uma criança que se eu fosse a um culto e não cantasse, não tinha tido culto para mim, né? Não tinha tido. Porque o culto se fazia quando eu cantava. Para mim era assim. Se eu cantasse no culto, pronto, tinha acontecido culto. Para mim, né? E tinha aquelas pessoas que gostavam muito, e aí eu notava também, porque as crianças notam também, né? Que tinha algumas uma criança cantando. Mas na verdade, foi um grande exercício que eu tive, foi o microfone da igreja, né? E a partir da igreja, qual foi teu percurso? Aí o que acontece? Com 10, 11 anos eu começo a estudar sanfona, mas não deu certo, porque criança tem que levar, né? Tem que alguém levar. E aí não tinha ninguém para levar. E aí eu perdi minhas aulas de sanfona. Mas não tem problema. Fiquei compondo e ouvindo rádio, aquela coisa toda, e participando de programas, festivais, e ganhando festivais. E na minha casa, era uma casa que dia de sexta-feira tinha um culto lá e todos os cantores iam lá para minha casa, pessoas de rádios. E aí já criava uma coisa, rapaz, esse menino precisa gravar. Esse menino. E aí eu botei na minha cabeça, vou gravar, eu quero fazer isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me profissionalizar nisso. É isso que eu quero na minha vida. Aí o que acontece? Posso dizer, 14 anos eu pego minhas malas e vou embora. Nossa. 14 anos. Na época era muito engraçado porque tinha o juizado de menores, não é isso? O juizado de menores. Aí minha mãe teve que vir lá fazer um documento. Eu era bem grande assim, o pessoal achava que eu tinha 17 anos. Quando cheguei lá, mas a senhora vai deixar ele ir para São Paulo? Minha mãe disse, ele quer, né? Fazer o quê? Mas mamãe, esse menino, meu Deus, mas aí não tinha como. Eu não cabia mais ali, né? Eu tinha que ir embora. E foi quando eu fui para São Paulo. Aí lá eu me encontro com o quê? Com a segunda arte. Eu me encontro com o teatro. Nossa, é uma história e tanto. Eu me encontro com o teatro. E aí não solta mais. Não. Aí, mesmo na igreja, o pessoal lá era muito mais moderno e aquilo ali me agradou demais. Eu já gostei demais. A galera fazia um teatro e disse, a senhora que fazia a direção, ela chegou e disse, olha, eu estou precisando de alguém para fazer um guarda. E você é tão alto, você não quer fazer um teste para ver de ator, né? Aí eu digo, eu quero. Já estou aqui mesmo? Bom, eu fui. Aí quando eu comecei a ler, eu me lembro que ela disse, mas ele faz tão direitinho, pronto. Ficou inclusive quando eu voltei para Pernambuco, né, que pintou uma gravação que também foi frustrada na época, o pessoal fez a peça. Porque eu ia voltar, e aí o pessoal, eu me lembro como hoje, que o pessoal reapresentaram porque iam encerrar a peça e queriam reapresentar comigo. Aí eu fazia um guarda lá, tudo. E foi assim que surgiu o teatro e eu não larguei mais, né? Porque a partir do momento que quando eu voltei, aí eu já começo a me debruçar de saber onde eu vou estudar teatro. O que eu vou fazer? Então eu vou bater dentro da Associação de Teatro, né, que na época era FETEAP, Federação de Teatro Amador, na época, né? E isso em 86. 86. Eu começo por ali, me entrosando com a galera do teatro, com os seminários, aprendendo já esses caminhos da arte, né? E cada vez mais, assim, mergulhando no exercício. Mas a música sempre trabalhando em paralelo. Obrigado. Alegria no amor, alegria.
acendeu um farol em minha emoção. Hoje eu vou numa boa brincar na folia, pois é carnaval. Eu vou espalhar alegria, pois a estação é de energia geral. É verão, a estação da alegria, sem comparação. É verão, a estação da alegria, sem separação. Sejam negros, brancos ou vermelhos, sejam pobres, ricos ou afins, a alegria é para todos, contagiou até a mim. A alegria é para todos, contagiou até a mim. A clara alegria do sol acendeu um farol em minha emoção. Hoje eu vou numa boa brincar na folia, pois é carnaval. Eu vou espalhar alegria, pois a estação é de energia geral. É verão, a estação da alegria, sem comparação. É verão, a estação da alegria, sem separação. Sejam negros, brancos ou vermelhos, sejam pobres, ricos ou afins, a alegria é pra todos, contagiou até a mim. A alegria é pra todos, contagiou até a mim. Eu quero ver você cantar, eu quero ver você sorrir. A alegria é para todos, contagiou até a mim. A alegria é para todos, contagiou até a mim. Lerunderunde, teture, ai, dirirarara, lerarauera, erararara, elararara, eler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 ê. O Felipe Botelho, uma certa vez ele escreveu, ele tinha um blog, na época ainda, a internet ainda estava chegando, mas o Felipe ele sempre é muito à frente do tempo, e ele escreveu sobre várias pessoas. E aí, quando a gente estava montando o espetáculo, já eu falo, ele foi escrever alguma coisa. E eu achei interessante que você tocou nesse ponto, que o Felipe colocou assim, ó, Demétrio Rangel. Aí, entre o teatro e a música, ele escolhe aí 2 pontos. Aí tinha que clicar no pontinho. Quando o cara clicava, e abria uma outra página, os 2. Aí tinha uma trajetória, tudo que ele reclamava porque eu não tinha CD, né? Felipe Botelho foi uma das primeiras pessoas que lá atrás já começaram a dizer, não, eu quero lhe ver mais na cena. E cadê os CDs? Precisa registrar essas trilhas sonoras, essas coisas. E os espetáculos que você participou nessa época? Nessa época, nessa primeira etapa, né, onde eu não tinha grandes cursos, eu fui tentar fazer algum curso com o pessoal do ginásio pernambucano, né? Vladimir Sena Combre, enfim. Então, quer dizer, aí eu comecei a fazer uns cursos e montar as minhas montagens, né? Porque, na verdade, como eu vinha de um segmento evangélico, eu tinha totalmente uma cultura de evangelizar, né? Que é também um berço, o primeiro berço que o teatro, que acontece no teatro brasileiro, né? O teatro brasileiro, ele nasce no evangelismo dos jesuítas, né?
E eu nem sabia disso aí, mas eu estava fazendo ali o que estava pulsando. Só que eu queria fazer o teatro, queria fazer a música. Então eu estava começando a misturar esses dois elementos já. A música porque já era um segmento que estava latejando há muito tempo, que tinha que sair mesmo, né? E o teatro porque foi um encantamento, né? Um encantamento total, assim, de, não, isso aí eu quero também. Sim, e nesse momento eu começo a estudar música, por minha conta mesmo. Eu cheguei em casa, ver que historinha massa. Eu cheguei em casa e disse para minha mãe, entrei no conservatório. Ela falou, tá, agora que ele vai endoidar mesmo. Ele já não é muito bom da Vem cá, cabeça. e você vai estudar o que lá? Eu digo, olha, eu não consegui o que eu queria, porque eu queria piano. Isso é uma história muito massa. Eu queria estudar piano, porque na verdade eu cantava já, gente. Então, quer dizer, eu com piano, na minha cabeça estava feito. E eu não queria cantar qualquer coisa. Eu queria cantar coisas assim, alta, nível. Então, quer dizer, se eu faço um piano, eu mesmo me acompanho, está tudo bem. Eu sou orquestra. Mas só que quando eu cheguei lá para fazer essa inscrição, que depois a minha mãe fez, meu Deus do céu. Engraçado não é nada que, quando eu chego lá, a senhora que estava muito bem intencionada para me atender, né, que foi assim, gostou muito de mim, disse, meu filho, vem cá, você vai fazer sua inscrição para quê? Eu disse, eu vou fazer para piano, porque eu quero piano. Isso eu com meus 15 anos, vindo de São Paulo, daquela viagem que o grande benefício foi se encontrar com o teatro, né? Uhum. Que não gravei. Aí a senhora olhou para minha cara e falou, mas piano, meu filho. Ela olhou assim, eu com a cara de pobre, né? Uhum. Aí ela, o bichinho, meu Deus. Quando é que você vai poder comprar um piano, meu filho? Eu olhei assim, eu disse, se ela soubesse a minha realidade, ela dizia que nem uma lata eu ia conseguir comprar. Aí, o que acontece? Eu disse, é mesmo, né? Por que você não faz violão, meu filho? Violão é mais fácil. Isso era para fazer minha inscrição, né? Uhum. E eu digo, meu pai do céu, e o pessoal lá na fila, eu digo, então bota violão mesmo, assim, eu sem personalidade nenhuma. Aí eu digo, bota violão mesmo, contanto que eu esteja inserindo na música. Aí ela, olha, tem violão clássico e violão popular, o que você quer? Eu cantava, minha gente, eu não sabia o que era a diferença de violão clássico e violão popular. Eu digo, eu não sei qual a diferença dos dois, né? Assim, eu bem honesto, assim, aí a senhora, olha, veja só, você tocando o clássico, você vai levar a vida inteira para tocar o violão. Agora, se você tocar o popular, com um mês você já está tocando. Meu filho, eu digo, é o popular que eu quero. E assim eu comecei a estudar. Esse é mais fácil. Mas aí, meu filho, não foi nada. E quando eu fui para o violão popular, o pessoal disse, cadê? Uma semana, 2 semanas. E minha mãe fez, já começou nos instrumentos? Eu digo, não, mas e esse curso é sério? É sério, mas não. Aí eu fui falar, né, que eu era uma criança assim, olha, um adolescente empoderado, tá bom? Eu já chegava e dizia, olha, eu quero saber por que eu não estou tendo instrumentos, né? Era assim, né? Eu não acredito. Aí a minha secretaria, não, você não está porque vai procurar o professor, porque não está tendo professor. Qual é o seu instrumento? Violão. Mas violão tem, violão só tem clássico, eu digo. Mas e popular, não tem não? Tem não. Eu digo, mas eu vou ficar sem instrumento. E eu estudando teoria, né? Isso 1 semana, 2 semanas. Aí eu, e agora? Eu vou ficar sem instrumento? Aí ela fez, veja o clássico, a outra minha, não foi aquela não, né? Aí, eu digo, poxa, fui lá, professor, estou cheio de aluno, não tem condição não. Professor Nivaldo, meu Deus do céu. Isso na época que estava forró começando, Spock começando, esse pessoal todo, que foi meus colegas de classe. Então, quer dizer, eu disse, o que eu vou fazer? Vou estudar. Aí estou eu lá, desolado, sem saber o que fazer, porque não tinha professor para violão popular. Violão clássico estava lotado, enfim, eu estava sem instrumento. Aí eu vi um som. Eu olhei assim, eu disse, que instrumento é esse? Eu gostei desse som.
Aí o professor olhou assim, disse, qual é o teu instrumento? Aí eu disse, eu adolescente, né? Não, estou sem instrumento. Aí, não quer testar esse não? Eu estou sem aluno. Eu digo, eu quero. Eu gostei do som, ele fez. Depois ele me falou que não acreditava que eu ia tirar som do instrumento. Aí pegou o instrumento, era um trombone, maior do que eu, pegou o instrumento, botou numa sala assim, digo, ó, você pega assim, barará, barará, e trancou a porta e me deixou lá. Aí eu peguei o instrumento, assim, pesado, digo assim, deixa eu ver se eu... Quando eu dei-lhe o som mesmo assim, ele abriu a porta. Menino, tu tirasse o som, eu tirei, pronto. Depois a minha mãe olhou assim, tá estudando trombone, tu não vai aguentar não, menino. Meu Deus, esse menino vai ficar, é muito magro. Esse menino dessa largura. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí, resultado, eu peguei uma estava. Aí, mamãe, é melhor sair. Aí abandonou. Até hoje o professor fica dizendo, mas rapaz. Flávio olha assim pra minha cara e fala assim, mas rapaz. Diga assim, agora ficou a anarquia depois, né? Mas antes ele ficava, mas rapaz, tu tava na frente de todo mundo. Mas você também estudou no Centro de Criatividade. Não, e essa conversa toda é no Centro de Criatividade. Porque, graças a Deus, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui um dos fundadores dali. Do projeto Aspiral. Quer dizer, que era na Afonso Pena, depois para Fernando Vieira e depois Rua da União. Ele fez esse percurso na cidade, né? E eu não tenho, assim... e ali foi onde eu aprendi muita coisa, vivenciei bastante, fiz grandes amizades. Inclusive, o meu professor que revolucionou a minha cabeça, que abriu meus olhos, né, para o estudo da música, porque o estudo da música é eterno, sempre ela está em movimento e isso é muito bom. Esse professor Marco Júlio, que hoje está em São Paulo, regendo ópera, fazendo uns trabalhos mais específicos, na época, ele foi um grande achado, assim, lá do Centro de Criatividade Musical, antes até da Rua da União, né, que eu tive aula lá na Rua Fernando Vieira, lá com ele. E olha, esse professor, tu acredita que ele ainda é um contato meu? Que coisa boa. Inclusive, quando a gente terminou essa nova graduação, esse professor foi quem estava lá nos parabenizando. Eu digo nos porque tinha colegas meus também que terminou essa segunda graduação, né? Isso é maravilhoso. Coisa boa. Gambrinos, Porto Bar mais que seguro, do velho bairro do Recife. Roteiro de andantes de todos os mares e oásis, dos sedentos de amor e de saudade. Gambrinos. É isso, gente. Essa composição é de um CD, do meu segundo CD, letra de Robson Sampaio, grande amigo jornalista, já em memória. Okay? É um disco aí que eu fiz em homenagem ao Recife. É um bar com uma história riquíssima. Gambrinos. Né? Grandes poetas, grandes artistas, grandes intelectuais desfilavam pelo Gambrinos, né? Tem muitas histórias, não é isso? São histórias equivalentes ao do Bar Savoy, é isso? E é tão rico quanto dois espaços maravilhosos que vão ficar na memória de todos nós. Cheio de poesia, né? Muita poesia, né? Carlos Pena Filho, ligado umbilicalmente ao Savoy, né? E grandes artistas passaram pelo Gambrinos e enriqueceram aquelas histórias.
passou essa fase de aprendizado, do primeiro aprendizado, e você começa a se envolver mais com espetáculos. E eu me lembro de ter chamado você para fazer um trabalho comigo na escola, porque você já havia começado a trabalhar com direção musical, já ganhara prêmios, tudo. Então, como foi esse período de direção musical? A direção musical, ela nasceu na minha vida junto com o experimento de teatro mais livre, né? Livre, quando eu falo, é um teatro mais para a cultura mesmo, abordando outros temas. Porque antes eu vinha de um teatro mais religioso e a partir dos anos 90 eu comecei a me debruçar em temas mais culturais, mais gerais até. Então, em 93 eu fiz Nordeste da Peste, né? Com um grupo de teatro do Colégio Almirante Tamandaré. Que aí é esse encontro com a escola, encontro com o teatro na escola, levar isso para o teatro de bolso. E aí deu um impacto muito grande, eu ganho esse prêmio. A menina que nunca tinha feito teatro lá, ela foi indicada a melhor atriz no Festival de Teatro de Bolso. Só um corte aqui, o Teatro de Bolso foi o festival que mais tempo durou na cidade. Né? Exato, de Enéas Alvarez e Pedro Portugal. Pedro Portugal continuou o trabalho. Exato. E então, quer dizer, quando a gente ganhou esse prêmio, ali começou a abrir as portas do teatro, né? As pessoas começavam a olhar de uma outra forma. Ah, não, o Demetrio já não é mais um cara que somente quer evangelizar, ele quer mesmo fazer um teatro mais profissional, um teatro mais que aborde outros temas, né? E aí eu vim com o Nordeste da Peste, né? E aí quando eu fiz esse Nordeste da Peste, veio outros convites e o seu, né? Surgiu o convite de fazer um espetáculo querido demais, o Coiteiro, que ele nasce também numa escola. Você vê que a questão docente está sempre ali, presente na minha vida. Ela vai costurando a minha vida, dizendo, não, eu quero você aqui, eu quero você aqui. E cá estou eu fazendo a parceria com o Max Almeida, na escola Alfredo Freire. A escola Alfredo Freire hoje é uma escola técnica de arte. Que bom. Então tem curso de teatro e de artes visuais. Eu acho que é a única escola de teatro do estado. Isso é muito bom, porque é uma sementinha de lá. Que eu lembro que quando a gente foi fazer a oficina, que na verdade eu fui convidado para fazer a trilha sonora, que já existia algumas músicas com partituras prontas, e como eu já tinha esse contato com a partitura, Max disse, ó, tem umas partituras que já vem no espetáculo, não é isso? Isso. E a gente aproveitou muita coisa, claro que a gente refez muita coisa em arranjo, mas aí a criança, os alunos, eles abraçaram a questão e a gente, toda semana eu estava lá, ia lá, e então aquilo ali se tornou um grande estágio. E ali se tornou uma nova porta, um novo horizonte estava se abrindo assim diante de mim. Não, vamos agora trabalhar. Porque eu estava trabalhando com as duas coisas que eu tinha escolhido. E olha, a felicidade muito grande, né? De começar a trabalhar. Porque aí, nessas alturas do campeonato, a minha vida já tinha dado um monte de nó. Eu já tinha terminado o Centro de Criatividade Musical, já estava aí dando aula particulares, já tinha tido uma depressão, dizendo o que eu vou fazer com a música, né? Porque essa depressão ela veio na minha vida com a perda da minha mãe,
porque era uma pessoa que impulsionava muito a minha carreira. Eu acredito que impulsionava não nem com palavras, nem ações, mas somente pelo fato de existir. E também por a música ter brotado através dela. Né? Porque, na verdade, minha mãe, ela traz essa coisa da cantora, que ela também fez teste de cantora de rádio, tudo. Por um sim ou não, ela não foi uma cantora de rádio do rádio pernambucano. Então, com essa perda, realmente acontece esse balanço. Mas esse convite, né, o seu convite, quero dizer aqui, nessa oportunidade, que foi ímpar, porque ali estava nascendo o Demétrio Trilha Sonora. Né? Eu já tinha feito o Nordeste da Peste, deu impacto na trilha sonora, mas eu não tinha compreendido ainda o que era eu como artista de trilha sonora. E ali estava começando a surgir a artista de trilha sonora, onde a gente fez vários experimentos de sons, com sons tanto com instrumentos de altura definida, como indefinida, como material reciclado, né? E a gente começou a trabalhar essas coisas, trabalhar o corpo, trabalhar a voz, abrir voz. E isso ali era um exercício para mim, era um estágio grande, né? Ok. E Coiteiros nós fizemos outras versões, que a gente pode falar mais adiante, mas verdade. logo em seguida nós fizemos outra peça, um texto para infância e juventude, que foi Ave Guriatã. Fala um pouco de Ave Guriatã. Ave Guriatã foi como se Coiteiro abrisse a porta e Ave Guriatã dissesse, confirmado. Vou confirmar isso, né? Eu nunca esqueci de duas imagens que me aconteceram. Uma quando eu estava na montagem, né, no Barreto Júnior, e outra quando eu já estava sem a montagem, anos lá para frente, né? Que eu vou falar sobre o original de Marcos Acioli, desse livro aqui, daqui a pouco, um minutinho. A primeira é quando a gente está que Marco Camarote, um dos meus professores também, né, chegou lá no teatro e disse, vim conferir, viu? Assim, com o dedinho assim, ó. Vim conferir, viu? É uma conferência especial, né? E aí, tem prêmio melhor do que o riso daquele homem dizer assim, que coisa linda. Né? Então, isso aí. E a segunda foi do próprio Marcos, que o Ave Guriatã é dos originais de Marcos Acioli, né? Adaptado por Robson Teles, né? E direção de Max. E aí eu fiz as músicas, né? E o grande medo de Marcos, depois a gente conversando, que a gente se tornou amigo, era alguém musicar os poemas dele. Ele disse que tinha esse medo, porque ele não sabia quem ia musicar. E se entortasse, porque a palavra pro poeta é tudo, né? E então o que acontece? Ele disse que tinha esse medo, ele me confessou. E por que esse livro impactou? Eu trouxe até ele para mostrar para vocês. Esse livro impactou porque quando eu anos depois que eu montei o espetáculo, que a gente rodou, fez várias temporadas, viajou, aquela coisa toda. Enfim, o espetáculo acabou, né? E em um encontro o Marcos disse, olha, eu estou com um projeto de fazer um livro novo, viu, Demétrio, aquela coisa toda. Enfim, estou eu, depois de anos, na Bienal, e aí o que acontece? Acontece que eu digo, eu quero um livro de poesia. Quando eu vi o livro de Marcos, eu disse, vou levar o livro do meu amigo. Né? E aí trouxe esse livro, Poética, né? Poética, pré-manifesto ou anteprojeto do realismo épico. Bom,
o grande impacto foi, porque eu sou meio louco, então quer dizer, eu começo a ler o livro de trás para frente, eu leio atrás, enfim. Aí quando eu chego em casa, eu vou ler o livro, aí tem sobre o autor, eu digo, vamos ver o que escreveram sobre meu amigo aqui. Aí quando eu vejo, tá lá. O autor foi musicado por Capiva, fulano tal, ciclano de tal, Demétrio Rangel. Eu disse, que é isso? O cara me lembrou de mim, não acredito. Aí isso aí... Isso é o maior prêmio, né? Isso foi um grande prêmio na minha vida, uma honra, porque, olha, é muita consideração, é muito carinho, é muita honra para quem recebe. E eu tenho refletido muito sobre isso nesse momento de pandemia, que ainda estamos nesse momento, né? De falar realmente para as pessoas que gostamos do que ela fez. E se ela fez agora, fala logo, agora. Porque o que eu aprendi nessa pandemia, que é tudo tão passageiro, que é tudo tão rápido, que a gente precisa fazer isso. E Marcos, quando eu vi essa dedicatória, enfim, essa citação aqui no livro que ele me fez, certo? Poucos meses depois, eu sabia da morte dele. E eu não encontrei mais com ele. Então, quer dizer, isso aqui fica uma dica que eu aprendo a cada dia, o quanto é importante a gente estar dizendo, olha, você fez uma coisa maravilhosa hoje, muito obrigado, viu? Sabe? Seja a mínima coisa, seja um sorriso, mas se te levantou, se te posicionou de outra forma, já agradece, já faz, porque tem uma frase que eu sempre digo, é dando que se recebe, não é isso? Um chavão, né? Parece um chavão, né? Mas o agradecer também. Quanto mais você agradece, mais você ganha recompensas para que você continue agradecendo. Bom, é isso. Bom, você é um campeão de prêmios. É verdade. Falando aí sobre esses prêmios todos que você tem. Além desses prêmios afetivos que Deus ele tem posto anjos na minha vida, né? E aberto portas, né? Eu ganhei alguns prêmios que eu vou compartilhar com vocês. Deixe-me ver se eu não sei se eu vou acertar na ordem cronológica, mas eu acredito que esse aqui é 2003. Esse prêmio. Sim, antes desse aqui eu tenho de 93, um prêmio que eu ganhei com o Nordeste da Peste, como eu já falei. Mas esse prêmio aqui é um espetáculo chamado A Terra dos Meninos Pelados, que foi dos originais de Graciliano Ramos, com a adaptação de Samuel Santos. Samuel Santos adaptou e dirigiu. Quando ele estava fazendo essa direção, me encontra e diz assim, estou precisando urgentemente de uma direção musical. Agora eu não tenho dinheiro não. Eu digo assim, vamos dar uma olhadinha, eu quero ler o texto. Aí ele pega, lê, me entrega o texto. Eu digo, não, meu filho, esse texto eu estou para adaptar há um ano. Sabe quem tinha me pedido? Sandra Farias tinha me pedido, adapta para teatro. Eu digo, tá, para adaptar esse texto, tu adaptasse, então vamos fazer. Tá comprada a briga. E aí a gente ganha 13 prêmios com esse na Terra dos Meninos, A Terra dos Meninos Pelados, que no original é Na Terra dos Meninos Pelados. Bom, a gente ganha o Janeiro de Grande Espetáculo com esse mesmo texto. Coincidentemente, eu ganhei esse prêmio na Paraíba, que tem a foto do Altimar Pimentel, que foi o adaptador nada mais que nada menos do texto, de um dos primeiros textos que montamos, que foi o Coiteiro, lá na escola. Alfredo Freire. Eu ganhei esse troféu aqui com a foto do Altimar Pimentel. Bom, andando um pouquinho para frente, deixa-me ver. Eu tenho aqui o Amor do Galo pela Galinha d'Água, Janeiro de Grande Espetáculo, que eu ganhei esse prêmio. Ganhei também o prêmio do Guerreiros da Bagunça. Guerreiros da Bagunça. Um texto que eu fiz em parceria com o encenador Rudimar Constâncio, né? E aí, gente, o último prêmio que eu ganhei foi do Sebastiano e Severina, Janeiro de Grande Espetáculo, 2016. Esse espetáculo foi joia,
porque é um espetáculo que me levou para Portugal, né? Onde a gente pôde compartilhar. E nessa minha ida a Portugal foi bacana, porque eu pude levar um outro material meu, que foi um show para criança, que foi muito bem recebido lá e eu tenho essa felicidade de compartilhar com vocês. Pior que morrer de sede em deserto é não ter por certo nesta cana o que de manhã dá o filho a comer e ver perecer o filho a mulher, uma ação sequer poder se fazer. Quem sofre por mim é o meu corpo cansado, pelo vento levado por longos caminhos de sol e de espinho, repetindo assim o roteiro, enfim, dos meus ancestrais, dos pais de meus pais, em secas sem fim. Já não creio em juras, promessas sem fé, que todo ano é a me repetida. Ninguém mais duvida que a sorte dura, que a vida insegura não há de mudar sem se transformar a velha estrutura. Ninguém mais duvida que a sorte dura, que a vida insegura não há de mudar sem se transformar a velha estrutura. Coiteiros. Coiteiros. 3 versões completamente diferentes. Uma versão da escola, uma versão mais de conclusão de curso e uma versão totalmente profissional. Verdade. Hã? É. Eu acho que foi o maior espetáculo da minha vida, pelo menos, assim, o que a gente mais batalhou, né? O que eu mais batalhei. E você esteve nas 3 e deu versões novas e cada vez mais brilhantes, mais perfeitas da música. A trilha, nós tivemos a oportunidade de experimentar, né? De ressignificar, de aproveitar as coisas que tinham dado certo e implementar mais, com mais outros elementos. E nessas 3 versões que você está falando, é incrível que a gente teve a oportunidade de sair de um campo onde a gente estava ali fazendo, digamos, sem nenhum incentivo. Aí a gente passa para uma segunda, que a gente já tem uma produção, porque tem um curso no Inácio Raposo, não é isso? Isso. E aí, depois desse curso, Leda, né, abraça, se apaixona. Leda Oliveira. Leda Oliveira, grande cantora lírica e atriz, né? E aí, não, tem que fazer, e aprova projeto. E aí agora a gente tem como convidar mais músicos, tem mais condições de dar, de compartilhar com as pessoas, com pessoas mais profissionais, para que aquele molho fervesse mais um pouco, né? E
Nesse momento da versão profissional do Coiteiros, você já estava totalmente envolvido com a música, né? É. Como é a história Demétrio Rangel na música? É. Quando a gente entra nesse campo aqui, Coiteiro, porque Coiteiro eu acho que ele passa mais de 10 anos, não é isso? Bem mais 10 anos, assim, entre essas idas e vindas. Bom, e aí, quando a gente está fazendo Coiteiro, a gente está fazendo outras coisas. E aí eu aprovo alguns projetos, né, que era uma cobrança já do meio teatral, porque as trilhas sonoras, o que acontece? Você faz uma trilha sonora, por mais bela que ela fica, o teatro é efêmero. O ator, ele vai lá, faz uma cena maravilhosa, linda, gloriosa, e no outro dia ele tem que fazer de novo, e de novo, e de novo. E do mesmo jeito são os outros elementos. O iluminador vai lá, faz aquela luz linda, maravilhosa. No outro dia ele tem que fazer aquela luz linda, maravilhosa do mesmo jeito. A música também. Principalmente a música ao vivo. Não é? Quando a gente grava a trilha sonora, mas play, tocou de novo. Play, tocou, ótimo. Só que não é bem assim na música ao vivo. E Coiteiro, ele sempre tivemos a sorte de fazê-lo ao vivo. Né? Seja com violão só e uma percussãozinha lá, os atores fazendo, seja com outros instrumentos, com sanfona, com zabumba, com tantos outros instrumentos. Né? Enfim. Paralelo a esse trabalho, eu consigo gravar um CD de trilha sonora num projeto que é coletânea teatral. Né? Eu consigo fazer esse CD aqui, o Cena de Abril, que aí ele resgata alguns espetáculos que eu já vinha andando, fazendo, e isso fazendo Coiteiro, fazendo outros espetáculos, não é isso? E eu resgatei alguns pouquinhos, tá certo? Porque nessa minha trajetória, eu tô com mais de 25 a 30 espetáculos feitos. Então, quer dizer, eu não tenho essa conta exata. Sei dos CDs, porque são poucos, né? CD a gente só faz de 10 em 10 anos. E agora está mais difícil com o advento da internet e a gente já não faz mais CD. A gente faz um EP e olhe lá. Quando? Ninguém sabe. Esse ano talvez saia alguma coisa. Também eu fiz nesses meados de 2000 e 2000 e pouco, fiz um espetáculo chamado A Chegada da Prostituta no Céu. A Chegada da Prostituta no Céu é um espetáculo que saiu dos originais de J. Borges, né? Claro, que uma adaptação de Manuel Constantino e direção também, e música minha, né? Que aí a gente rodou, a gente fez o Paraná, 5 cidades do Paraná, o Nordeste, fez... São Paulo não, é só o Paraná, 5 cidades e o Nordeste todo, né? A gente conseguiu fazer e isso a gente ia com 2, 3 espetáculos acontecendo, administrando as agendas, ia fazendo as coisas acontecerem. Bom, A Chegada da Prostituta no Céu também foi um espetáculo que, graças a Deus, deu muito certo e a gente pôde ficar, acredito que não como Coiteiro, mas assim, uns 5 anos assim, em cartaz ou viajando, né? Bom, mas paralelo a esse trabalho, eu fiz outros trabalhos de música, né? Porque aí, com a chegada do CD, aí a gente foi aprovando outros projetos, fiz a trilha sonora de um curta-metragem aqui, Show Variado, de Martiniano. Simeão Martiniano. Simeão Martiniano. Grande nome do cinema pernambucano. Exato. Eu tive a oportunidade de musicá-lo em parceria, dividir ali a trilha sonora, foi toda gravada. A gente se reuniu, eu, Cezinha, mais um outro músico que me falha a memória agora, me perdoa. E aí foi uma viola, uma sanfona, um violão e uma percussão.
só. A gente fez a trilha sonora desse curta, todo. Enfim. E aí os trabalhos musicais foram surgindo. Trabalhei 9 anos também na assistência social, né? Com crianças, certo? De baixa renda e trabalhando música e teatro. E desse trabalho, que muito me orgulho, meus alunos, eu ainda participei de um festival de Pedro Portugal, onde a gente ganhou um prêmio, que esse prêmio nem ficou comigo, que eu doei para a instituição, né? Esse prêmio foi um prêmio de pesquisa teatral, né? Onde eu peguei vários, porque na verdade lá o processo, Max, era muito interessante. A gente pegava um monte de textos, inclusive de Marcos Acioli, a gente teve a oportunidade de montar também lá com os alunos, que era um grupo chamado De Bem com a Vida. E esse grupo, a gente, dessa vez, a gente pegou letras de Luiz Gonzaga, botou numa mesa assim e saiu escolhendo as letras, umas que para declamar, outras para cantar. E a gente montou um espetáculo chamado Lorota Boa. E foi aí que surgiu esse espetáculo e também eu participei com as crianças, 9 anos de minha vida. E atualmente eu estou aí cantando e fazendo teatro. Numa dessas andanças, você foi parar na Bélgica? A música, né? A música me levou. Né? A música me levou. A linguagem musical, a gente pretendeu fazer, e como a gente executou, graças a Deus, um intercâmbio entre Bélgica e Pernambuco, e Brasil, né? Bélgica, Brasil. Uma aliança, o nome do espetáculo, do projeto era Aliança Brasil-Bélgica. Onde vinha 2 músicos belga tocar aqui e fazer workshop, e 2 ia para lá. E quem foi fazer? Eu e a Cris Nolasco, né? E aí tivemos essa oportunidade de fazer show. A gente fez 8 concertos lá de música brasileira. Tocamos na Embaixada do Brasil na Bélgica e foi maravilhoso. Maravilhoso, assim. Foi um momento muito, porque foi um momento de transição de governo e nós estávamos lá. Então, os brasileiros que estavam lá, imagina, eles ouvirem isso aqui, é um pouquinho de Brasil, ia. Isso, que eu levei o show às 4 estações do Brasil, né? Que aí eu trabalhava música pernambucana, trabalhava a música do cancioneiro já popular, porque eu sabia que ia ter bastante brasileiros lá que precisavam ouvir essa canção. E muitos, até jornalistas, chegavam para a gente e diziam assim: ai, gente, ouvi vocês cantando com alegria ciranda, frevo e músicas da MPB, sem falar em nada do que está acontecendo. Isso é magnífico. Que já ninguém aguentava mais de tanta coisa que estava acontecendo nos meios de comunicação, daquela guerra toda que todos nós sabemos que passamos, né, em 2018. Isso. É bom. Mas, graças a Deus, foi um outro projeto que foi muito bem sucedido. A gente tem boas recordações, boas. Aqui vai o coração daquele não me esqueceu. Todos quantos são apaixonados como eu. E o grande projeto de vida de Demétrio Rangel, que é ser mestre, ser professor, como é? Isso bate na porta, né? Bom, desde sempre isso vem a mim como uma oportunidade também de aprender. Porque lá no ninho mesmo, lá no ninho, quando eu estou lá no ninho quando eu falo é maternal, a criança menor, aquela criança que chega sem nem saber
bater palma, tá? E que só chora. Isso é magnífico, porque depois da terceira aula já começa a fazer um pulso. E já começa a ritmar. E aí já começa... Então, ela começa ela canta primeiro do que fala. Então, isso aí é uma coisa que a gente aprende muito. Aí, esse ressignifica o que é música, ressignifica o que é arte, que é para a vida, que é para a transformação. E esse educador, que hoje está nessa militância, estou na rede social, a rede particular hoje, né? Fazendo um trabalho com crianças também, do pré-escolar e do fundamental, né? Com muito zelo e tentando também dar continuidade a esse teatro e a essa música que existe na aula, na roda de música, na roda da aula, a gente consegue fazer o jogo do teatro e da música. Bom, é isso que leva sempre a novas descobertas e a novas conquistas. Não chore, menina, não chore. Não chore nem sufoque essa dor, pois a vida ensina, de nada vale o temor. Do ventre nasceste tão bela, tua mama já alimentou. Se hoje estás tão triste, a culpa não é do amor. Busque a cura de dentro, mesmo que o corpo reclame, pois não há corpo imperfeito em alguém que se ame. Se o carinho faltar, se ame. Se a alegria faltar, se enfeite. Bote aqueles brincos, aqueles colares, a roupa mais bonita e não esqueça que te amo, te amo. Faz de mama sem temer, essa gana faz viver. Rosa que te quero, rosa bem feliz, bem feliz. Rosa que te quero, rosa bem feliz, bem feliz. Se o carinho faltar, se ame. Se a alegria faltar, se enfeite. Bote aqueles brincos, aqueles colares, a roupa mais bonita e não esqueça que te amo, te amo. Faz de mama sem temer, esta cana faz viver. Rosa que te quero, rosa bem feliz, bem feliz. Rosa que te quero, rosa bem feliz, bem feliz. Bem feliz, bem feliz. Mas, Demétrio, muitos jovens, muita gente querendo fazer arte, querendo fazer teatro, querendo fazer dança, música. O que você diria para esses jovens? Eu digo que
O verbo é esperançar. Esperançar. Né? O verbo está com vocês. Porque quando o jovem procura arte, ele está falando no agora. O agora. E o que eu poderia dizer para uma pessoa que está buscando a arte para se renovar, se expressar, é que leia, pesquise, estude. Uma das coisas mais interessantes desse momento agora, que é do estudo, é que os conteúdos estão todos lá na rede. Né? Os conteúdos, os grandes conteúdos estão lá. Então, o acesso do conteúdo está lá. Então, a pesquisa se torna muito mais acessível hoje. Exatamente. Então, pesquisem, leiam, procurem. A frase que eu posso dizer que desse ano, para mim, que eu tenho adotado é: por que não? E por que não? E por que não? Vá e mostre. Mesmo que alguém diga assim: ah, meu Deus, endoidou. Não é? Porque, na verdade, muita gente vai te dizer isso. Quantas pessoas já chegou e disse: ah, você não vai conseguir? Quantas pessoas disseram: ah, você... Hoje eu estou dando aula de piano, gente. Entende? Hoje eu estou dando aula de piano. E lá na casa, estou com um aluno recente que é um escândalo. Ele tem 6 anos e tudo que eu passo para ele pega. Né? O avô era compositor, né? E a família me contratou para ir lá trabalhar com ele. Né? Porque eu sou professor dele no colégio e disseram: Tio Neto, ele gosta muito de você. Poderia fazer esse trabalho de piano? Pô, vamos. E aí eu estou fazendo iniciação. Assim que ele estiver com todo o conhecimento das teclas, da iniciação, eu vou entregar para um outro pianista. Mas lembra daquela história do piano? É de verdade, gente. Então, todas as pessoas que duvidem de você, não leve a sério. Não leve a sério. Leve a sério simplesmente o que você está pulsando lá dentro, o que for de verdade. E diga: por que não? E depois dessa fala maravilhosa, infelizmente nós temos que encerrar. Mas nós contamos com a presença de todos na próxima fala do artista. Obrigado pela presença e até lá.